Vamos falar agora sobre o programa Universidade Gratuita e a aplicação dele na Universidade Regional de Blumenau, a FURB. Para falar sobre isso, está conosco o vice-reitor da FURB, Marcos Vinícius de Moraes. Obrigado pela participação do senhor, bom dia. Bom dia a todos os que estão nos ouvindo. É muito importante esse espaço cedido para que a gente possa fazer o esclarecimento deste programa Universidade Gratuita, que nós lá da FURB, junto com a professora Márcia e toda a gestão, estamos com boas expectativas em relação a este programa. Eu imagino os alunos, né, reitor? Que sim. Que deve estar uma expectativa imensa. E por falar nisso, todo mundo quer saber se já tem uma definição de quantas vagas serão ofertadas agora, já para o segundo semestre, na FURB, através desse programa. Nós estamos seguindo algumas etapas já previstas pelo programa. A primeira etapa, que ocorre agora no início de setembro, é o credenciamento da instituição para ser apta a participar do programa, né? E o número de vagas ele vai ser determinado referente ao recurso que a universidade receber a partir daí. Então, serão aplicados as regras do índice de carência, né, da necessidade do estudante, e a partir daí esse recurso ele vai ser distribuído do estudante com maior índice de carência para o menor índice de carência. Entendo. Quem tem menos condições financeiras vai ter maior prioridade ou prioridade nesse sentido. Agora vamos começar lá por essa etapa burocrática. A gente sempre tem que lembrar a nossa audiência, quem está nos ouvindo, aos pais, né, que ganham com isso, né, uma alternativa de poderem colocar os filhos em uma universidade de qualidade de forma gratuita. É que tem esses trâmites burocráticos, eles vão levar um tempo ainda. A expectativa é que em outubro os alunos começam a ter direito a esse programa, né, depois de serem inscritos. Mas para a FURB, por exemplo, ou outras universidades do sistema ACATS, a CAF, serem incluídos nesse programa, elas precisam passar por uma avaliação, que o senhor disse que essa é a primeira etapa. Que critérios são esses que avaliam essas universidades? Universidade Gratuita, proposto pelo governo Jorginho, ele está desenhado nesse momento para as universidades do sistema CAF, as universidades comunitárias sem fins lucrativos. E no caso da FURB, uma autarquia pública, né? Uma autarquia municipal. Então, são vários, como é repasse de dinheiro público, existe todo um sistema de regulação, todo um sistema de fiscalização que a instituição precisa suprir esses pré-requisitos para que seja contemplado. Então, nós estamos justamente neste processo de a juntada de papéis para cumprir essa parte do credenciamento. Complementando, reforçando a tua fala com relação à expectativa e oportunidade dos pais, que os pais veem para os seus filhos, né? É um programa justamente desenhado para aqueles estudantes, o da escola pública, por exemplo, né, que viam na FURB uma universidade de qualidade, mas que tinham o fator financeiro era um fator limitante. Então, justamente, o Universidade Gratuita, ele vem com o intuito de facilitar o ingresso, facilitar a frequência desse estudante nos cursos da FURB, que, como tu falaste, é uma universidade de excelência, né? Uma universidade de fato. Na verdade, é ingresso e frequência, né? Claro que o
Por que eu o aluno tem o ingresso? O aluno tem que estar matriculado. Exato, ele primeiro já tem que ter ingressado. Para poder ter. Exatamente. Mas se ele se encaixa no perfil que a gente já vai falar lá dos alunos que vão ser beneficiados, ele dá um jeito de fazer a matrícula para poder participar desse programa, né? Então se abre mais possibilidades de mais pessoas tentarem o vestibular na FURB para poder ingressar. Bom, vamos lá, superado essa questão do credenciamento da FURB, aprovada o ingresso da FURB nesse programa, que não vai ter dificuldade, né? Devido à FURB, já está em vários processos, então já está com documentação em dia, tem comprovação de tudo, é só apresentar. Sim. Mas vencido essa etapa, qual é a segunda etapa? Daí passa a ser a inscrição dos estudantes, a entrega dos papéis requisitados pelo programa dos estudantes. Aí começa o interesse dos alunos em poder participar. Exatamente. Então, daí, após essa inscrição dos estudantes, os papéis, os pré-requisitos, os comprovantes, certo? Aí é feito essa distribuição a partir da classificação. Existem alguns pré-requisitos já conhecidos na lei, certo? Que é preferencialmente vai ter uma pontuação maior, por exemplo, o estudante proveniente da escola pública, certo. Né? A renda per capita familiar de 8 salários per capita. Tem um limite, né? De 8 salários mínimos para o curso de medicina e 4 salários mínimos para todos os outros cursos. E essa verba, né, proveniente do programa, ela vai ser distribuída, por exemplo, para os estudantes provenientes de escola pública, do mais alto índice de carência para o menor índice de carência. Então, aquele mais necessitado, vai ter prioridade. Vai ter sempre prioridade. Exatamente. E aí entram deu muitos alunos, né, digamos, né? Aí vem a sequência dos critérios. Vem a sequência de distribuição. E um desses critérios também está estudando em escola pública, também é um critério. Morar em Santa Catarina também. E muito importante, exatamente, Jorge. Então, ser nato, né, ser nascido em Santa Catarina ou estar residente em Santa Catarina 5 anos antes do ingresso do curso. Então a gente entende que quem nasceu em Santa Catarina tem prioridade diante de quem está morando em Santa Catarina. Nesses critérios que vão sendo feitas a prioridade. Vamos dizer assim que quem está morando não é nascido em Santa Catarina, mas mora em Santa Catarina desde antes de 2018, por exemplo. O direito é o mesmo? Eles vão ter o mesmo, né? Vão entrar na mesma fator de pontuação, certo? O que diferencia, que nós falamos 2 vezes aqui dos estudantes da escola pública e o da escola privada, eles vão estar em 2 formas de classificação diferentes. Então, preferencialmente o estudante da escola pública, mas o da escola privada também vai ter o direito e lá também vai ter uma lista classificatória. Certo? O critério principal é a renda familiar. A renda familiar é que faz dividida entre os integrantes da família não pode ultrapassar 4 salários mínimos, né? Para os demais cursos e 8 para quem quer fazer medicina, né? Isso levando em consideração o valor do curso, por isso que se diferenciou esse critério nessas questões, né? Como é que está a expectativa na FURB, hein? Os estudantes, há muita procura, muitas dúvidas. Ontem a professora Márcia e a Lucimara, que é a chefe da coordenadoria de assistência estudantil, a CAI, eles fizeram uma live já para conversar com os estudantes, esclarecer algumas dúvidas. A gente tem mantido no perfil e na página da instituição um FAQ com as principais dúvidas, né? E a gente se coloca à disposição lá na CAI para os maiores esclarecimentos, algumas dúvidas que possam surgir. E o que tem surgido, vice-reitor? O que o senhor tem recebido lá de dúvida?
justamente se qualquer curso vai ser beneficiado pelo programa Universidade Gratuita. E todos vão ser? Todos vão ser. Todos vão ser. Graduação, né? A gente tem que lembrar que é graduação. É graduação, não é pós, doutorado, mestrado, essas coisas. E nem ensino médio, né? No caso da ETEV também não é contemplado. Exato. A ETEV, ela vai ser... O estudante da ETEV, como a ETEV é uma escola pública, ele vai entrar na pontuação dos estudantes da escola pública. Então, também é uma vantagem. É verdade. Estar, né? Verdade. Estar na ETEV. Então, todos os cursos de graduação entram, sem exceção. No programa. Outras dúvidas também que chegam. Se é integral, né? Se é uma bolsa 100%, integral, 100%. Inclusive, isso é uma diferença do programa atual, né, do UNEDU, que nós temos bolsas de 25% até 97, se não me engano, 97%, que é o estudante que mais recebe auxílio lá na instituição. Então, todos esses passariam a ser bolsas integrais, certo? Os estudantes classificados no Universidade Gratuita não é percentual de bolsa, é bolsa 100%. Integral. 100%. Ele não paga para estudar. Isso aí. O UNEDU continua? Não, até o final do ano. Depois ele é extinto? Depois ele é extinto. Sim. Entendi. Até o final do ano. Houve agora está acontecendo um processo de inscrição e rematrícula para o segundo semestre, né, que houve a renovação do UNEDU, mas ao final do ano o UNEDU se extingue e aí passa a ser exclusivamente Universidade Gratuita. Sim. A FURB não tem ideia ainda de quantas bolsas do Universidade Gratuita vai poder disponibilizar. Isso vai depender do recurso. Vai depender do recurso que chega. E como é que é feita? O senhor já tem noção, ideia de como é feita essa distribuição do recurso? Assim, por exemplo, para o UNEDU, em 2023, foram repassados em torno de 26, quase 27 milhões de reais para o ano de 2023. Né? Como esses recursos eles vão ser, o do Universidade Gratuita, ele vai ser escalonado até o 2026, em 2026 a expectativa gira em torno de 55, 56 milhões. Então, como vai ser um aporte bem maior, a gente espera, né? Hoje em dia a gente consegue contemplar em torno de 2.100, 2.200 estudantes com bolsas. E aí elas variam, né, de desconto, né? Do UNEDU e outras. Mas a gente imagina em torno disso daí também, só que com 100% mas de gratuidade. daí quando atingiu o máximo 100%, exatamente. Né, do Universidade Gratuita. Sim, quando atingiu 100%. A professora Márcia chegou a comentar aqui de uma possibilidade de 200, pouco mais de 200 alunos beneficiados nesse segundo semestre. Neste ano, porque a gente tem tomado um cuidado grande da expectativa do número de bolsas, justamente porque nós ainda não temos esse panorama do valor, né? Isso, do valor. Então, a nossa estimativa é que sim, que seja em torno de 180, 200 bolsas de gratuidade. 200 alunos beneficiados. Exatamente. Agora seria... Sim. Mas ainda precisa se fechar todos os parâmetros, cálculos, burocracia, para a FURB ter noção. Sim. Aí o projeto desse programa, ele diz que para cada 4 vagas que o governo do estado paga, a universidade teria que bancar. Das vagas ociosas, né, que já existem na universidade. Isso, exatamente. O que incrementa um pouquinho mais, né? De 4 por 1 um pouquinho mais de incremento, né? Sim. Se a gente colocar essas, quando tiver esse programa funcionando 100% em cima de cerca de 2.000, como o senhor fala, daria um impacto interessante. Sim, né? Sim. É justamente essa a intenção do programa. Foi uma estratégia que o programa encontrou, né, de ampliar a população atendida. Então, a gente chama de contrapartida da instituição. É uma vaga a cada 4 vagas bancadas pelo programa Universidade Gratuita.
E isso é bacana porque amplia cada vez mais. Sim. Né? Os alunos têm procurado muito vocês, já estão querendo saber o que eu preciso juntar de documento, e tudo ainda está meio obscuro nesse sentido. Né? O que a gente tem feito é disponibilizado estes canais de comunicação lá da CAI, né? E os canais de comunicação oficiais da instituição para se colocar, nós colocamos à disposição para esclarecimentos à medida que a gente vai recebendo esses esclarecimentos também da Secretaria Estadual de Educação. Então, no momento que a gente recebe informação, a gente divulga amplamente e está sempre se colocando à disposição de explicações. É uma prática já da nossa instituição, a cada início de semestre, quando existem novidades, por exemplo, quando existiam novidades do UNEDU e agora as novidades e os esclarecimentos do Universidade Gratuita, nós fazemos sessões nos auditórios da FURB, com um agendamento, com horário marcado, que as pessoas que estão envolvidas no processo lá na instituição, que são habilitadas a prestar esclarecimentos, elas ficam lá disponíveis para esclarecer as dúvidas dos interessados. Que também esses horários serão amplamente divulgados nos nossos canais oficiais. Já tem uma previsão mais ou menos e quando deve começar a abrir a inscrição para alunos? Após esse período de credenciamento, acreditamos que deva chegar oficialmente o cronograma. Temos a expectativa de outubro, mas ainda não temos isso oficialmente esclarecido. Né? Porque tudo depende de todo esse andar burocrático dessa situação. Né? Sim. O importante é que está andando rápido. Está andando rápido. Até agora, né? O senhor vê dessa forma também? Vejo que está também. Se evoluindo rápido? Sim, houve uma mobilização grande, tanto pelo governo quanto pela Alesc, na aprovação e na regulamentação. Então, houve toda uma vontade, né, para que esse programa acontecesse ainda agora, no segundo semestre de 2023, como era previsto no período da campanha do governador. Então, a gente entende que tudo isso está ocorrendo numa velocidade bastante interessante e a gente acredita que meados de outubro isso já esteja acontecendo. Tomara para beneficiar aí, em princípio, né, uma tendência, um cálculo feito pela FURB, cerca de 180, 200 alunos aí nesse pontapé inicial do programa, né, nessa arrancada. Lembrando sempre, o aluno que pode ser beneficiado, ele tem que estar estudando num curso de graduação, isso já estar matriculado, né? ou ter feito a matrícula, né, do semestre e tal, em qualquer um dos cursos de graduação, incluindo medicina, qualquer curso de graduação. E a seleção dele parte por critérios. O principal a ser avaliado é a renda per capita da família. Vamos colocar os 3 principais critérios, né? Que é o domicílio em Santa Catarina ou ser natural de Santa Catarina. Porque se não for, se não tiver domicílio, não for, nem entra na Exato, não entra questão. né? A renda e, preferencialmente, escola pública sem ser excluído. Então, não é excluído da inscrição e do programa, de concorrer ao programa, o estudante de escola privada. Ele também vai participar, mas a preferência é por quem vem da escola pública, nesse caso, né? Que abre essa possibilidade aí para esses alunos poderem ingressar na FURB ou em outra universidade do sistema CAF aqui em Santa Catarina, como a gente tem a Univale em Itajaí. Isso. Né? Então são essas as possibilidades. Algo mais que é importante o aluno, o estudante da FURB saber, vice-reitor? Jorge, o meu pedido é que o pessoal os estudantes eles acompanhem os nossos canais oficiais,
o site, o nosso canal no Instagram, né? Ou o nosso site oficial da FURB, ou mesmo pessoalmente lá na nossa instituição, que não corra nos boatos. Se precisarem de alguma informação, se tiver alguma dúvida, procure esclarecer nos canais oficiais da instituição. Esse é o grande pedido que eu faço. Em meu nome da professora Márcia. Fica para nós sempre, né? Não vamos atrás do bar, vamos nas fontes oficiais. Exatamente. Tão fácil chegar nas fontes oficiais. Exatamente. Hoje em dia, né? Não vai na onda. Tem muita gente com vontade de estragar muita coisa. E a FURB é muito bem localizada, de fácil acesso, é chegar lá no bloco A, e ali é o primeiro prédio da escadaria, ali do lado da passarela da Antônio da Veiga. É chegar, perguntar, o recepcionista já vai poder dar a informação corretamente onde está localizada a CAI, ou a pessoa que está apta a fazer a Praça do Estudante, ali onde está apta a dar a informação oficial, e vai buscar na fonte a informação adequada. Marcos Vinícius Moraes, vice-reitor da FURB, a gente fala muito sobre os benefícios para o estudante, que é o que a gente quer, né? Que todos tenham condições de fazer um estudo de qualidade. Sim. E esse programa Universidade Gratuita vem para beneficiar nesse sentido. Mas e o lado da universidade, hein, vice-reitor? Qual é para a universidade? O que ela ganha de positivo com esse programa? A gente tem a expectativa de que a FURB agora ela comece a receber um estudante com outro perfil, que é o estudante da escola pública. E isso é muito importante para a nossa instituição, de começar a ser acessível para toda uma comunidade que até então sonhava muitas vezes em chegar num curso de excelência, numa instituição de excelência como a FURB, e agora ela vai estar acessível a partir desse programa. Uhum. No momento que a gente tem essa população, esse maior número de estudantes circulante, a gente reforça também as ações de extensão, né, de extensão universitária. É uma maneira que a instituição vai ter de colocar pessoas da sua comunidade devolvendo serviço e conhecimento para a própria comunidade, que é a função real de universidades com características da FURB, né? As universidades comunitárias. Exatamente. Uhum. E os alunos têm que entender isso, né? A partir do momento que eles ingressam no programa Universidade Gratuita, eles estão dizendo que eles vão dar uma parte depois de aprovados, né? Esse retorno eles vão dar essa contrapartida com um trabalho para a comunidade. Uhum. E pelo que eu vi aí por cima desse programa, é bem tranquilo também, eu acho que é 2 horas, 4, 6 horas por semana, uma coisa assim. Na verdade, os estudantes que já participam do UniEdu atualmente, eles também existe contratualmente uma contrapartida que eles já cumprem, né? Então, isso eles fazem lá nas ações de extensão da universidade, por exemplo, que hoje em dia, se tu perceberes, olha quantas atividades a FURB faz com a comunidade. Executa com a comunidade, desde lá os serviços da área da saúde, da área de assistência social, enfim. Então, na área da educação. Já é um retorno de Exatamente. Tudo isso, né? Então, isso é uma forma de retorno. A novidade é que esse estudante ele vai ter um tempo após o período de formatura, né? Ele se formou, ele, de acordo com o que ele fizer a opção, ele ainda tem um tempo pós-formado para prestar essa contrapartida. Que atualmente isso não existe. Atualmente ele precisa prestar a contrapartida no decorrer do curso. Agora ele tem essa opção, né?
Então, a universidade entende que é interessante ele desenvolver essa contrapartida enquanto está na instituição, porque é uma forma de ele próprio já avançar, né? Exatamente, está exercitando o seu conhecimento, recebendo informações e tecnologia de ponta e aplicando imediatamente ali na comunidade. Então, essa é uma parte muito interessante. E já sai sem dever nada. Exatamente. Essa é a parte boa. Outras bolsas vão continuar disponíveis? Haverá outro tipo, por exemplo, para quem não se encaixa nesses perfis aí, vai ter outra possibilidade? Não, assim, o que nós temos, né, são bolsas que já existiam, que são bolsas de fomento de outros órgãos, por exemplo, do CNPq. Essas vão continuar, né? Esse existe, mas são atrelados a outros editais, a editais de pesquisa, editais de extensão. Mas só para os alunos entenderem que não se fecha as portas para outros. Existem outras possibilidades também. Para quem não se encaixa na renda, por exemplo, para quem não é de Santa Catarina, existe uma possibilidade, vai continuar existindo possibilidades. Nós temos também o CredFurb, né, que é uma outra forma de apoio de ingresso, de permanência de ingresso, né, do pagamento para que o estudante possa honrar a sua semestralidade ou a sua mensalidade. Então, essas outras bolsas de outros editais, a nossa expectativa é que sim, e o CredFurb sim, mas neste momento a gente tem como boas expectativas ou universidade gratuita. E para fechar, vice-reitor Marcos Vinícius da FURB, o processo, a busca pela federalização não para porque a FURB se encaixa no programa Universidade Gratuita. É um processo que ainda está transcorrendo, né? Nós estamos aguardando a visita dos representantes do MEC. Definiram uma data, não? Não, ainda não tem uma data definida. Tem a confirmação da visita, mas eles, de acordo com a agenda de Brasília, eles vão definir uma outra data. Então, são processos que continuam, são processos independentes, mas que continua acontecendo, sim, independente da universidade gratuita. E a FURB continua confiante de que pode avançar no processo de federalização? Tudo que está ao alcance da nossa gestão, representado por mim e pela professora Márcia, todos os requisitos de nós exigidos são cumpridos, né? Então, a gente sempre tem mantido prestado as informações, providenciados os documentos, de forma que a FURB está sempre facilitando o processo. A aproximação com a UFSC, o trabalho junto com a UFSC, todo esse trabalho tem sido feito para facilitar o processo da federalização. Chegou-se a se falar sobre a necessidade desse envolvimento, dessa integração UFSC-FURB para esse processo avançar, porque seria difícil avançar com o polo da UFSC aqui em Blumenau. Não, nesse momento a gente não considera como uma dificuldade, certo? A nossa intenção é nos unirmos junto à UFSC, né? Unirmos a UFSC para construir a terceira universidade federal no Vale do Itajaí. Pela história da FURB, por toda a sua força regional, a gente entende que, unindo forças da UFSC com a FURB, é a maneira mais coerente e mais rápida, vamos dizer assim, da gente oferecer vagas com um financiamento público federal. Tomara que dê certo, avance, né? A nossa região precisa disso. Marcos Vinícius de Moraes, muito obrigado pela participação do senhor. Eu que agradeço o espaço de esclarecimento. E aos nossos ouvintes que são alunos da FURB, um pouquinho de paciência, né? Que daqui a pouquinho já deve ser divulgado o edital para inscrições no programa Universidade Gratuita. Exercitem a paciência buscando as informações corretas na instituição. E já buscando documentação também, né? Já deixa tudo prontinho aí. Isso aí.
Obrigado pela participação do senhor, uma ótima quarta-feira. Obrigado. Marcos Vinícius Moraes, vice-reitor da FURB, falou com a gente sobre o programa Universidade Gratuita